Olá, tudo bem com você? RR na área, vamos estudar Direito no Trabalho. Espero que você tenha reservado um dia fantástico para estudar Direito do Trabalho, óbvio. Vamos lá, o que eu coloco no meu caderno aí, Renzete? Vamos hoje falar sobre os princípios do direito do trabalho, um tema teórico bem essencial para você também depois entender a base de qualquer ordenamento jurídico, qualquer instituto, nosso trabalhista. Vamos lá. Falando em princípio, a gente sabe que princípio representa a base, agora sim, de qualquer ordenamento jurídico. Dificilmente você vai encarar uma aula de administrativo, constitucional, civil, processo civil, o que for, que o professor não comece lá falando sobre princípios. Não adianta, é a base. Bom, e hoje a gente tem que lembrar, quando a gente fala nesse princípio, estudar princípio é muito importante, porque aqui na relação empregado e empregador, via de regra hoje, quase que máxima, o empregado é a parte fraca, o empregado é a parte hipossuficiente desta relação jurídica. Então, eu preciso, obviamente, tratar de algumas regras, de alguma principiologia para tentar buscar esse equilíbrio entre empregado e empregador. A nossa reforma trabalhista ela altera inúmeros dispositivos da CLT, isso é um fato. Entretanto, particularmente, eu entendo que a principiologia adotada pelo direito do trabalho ela não pode, não será afastada. A gente vai continuar aplicando tudo que a gente for conversar a partir de agora. Bom, os princípios têm diversas funções, uma função informadora, uma função interpretativa, uma função integrativa, ou seja, eles vão ser aplicados para suprir uma lacuna deixada pelo legislador. Embora, isso é um fato, nós tenhamos uma vasta legislação, é fato isso, mas é impossível você achar que sempre vai existir um artigo, um inciso, uma linha para tratar sobre todos os assuntos. Então, obviamente, o nosso poder legislativo deixa lacunas, e essas lacunas vão ser reparadas, podemos dizer assim, pelas técnicas, ou para quem prefere, formas de integração do direito do trabalho previstas no artigo 8º da nossa CLT. E dentre essas técnicas, essas fontes, nós temos os princípios, em especial os princípios aplicados no direito do trabalho. E isso que a gente vai tratar a partir de agora. Renzete, tem uma listagem oficial sobre quais são os princípios do direito do trabalho? Não. Não há um consenso quantos princípios aplicáveis ao direito do trabalho. Isso vai variar de cada autor, de cada livro que você observe. Meu objetivo aqui é tratar dos princípios mais cobrados nas provas de concurso. É o que eu vou fazer. Vamos tratar, conversar sobre a principiologia aqui, digamos, peculiar, essencial, aquela que não pode, de fato, faltar para os senhores. Princípios, só para fechar essa ideia bem introdutória, é tão importante, tão importante, que hoje, além da tríplice função informadora, integradora, interpretativa, ele vai ter também a função normativa. Isso hoje é muito moderno, né? Então, até nessas grandes lacunas, esses grandes desfechos, a gente vai usar os princípios basicamente para isso. Vamos então começar? Vamos então começar com o suprassumo. O que é o suprassumo? É o princípio dos princípios, assim definido por Américo Plá Rodrigues, que é o princípio protetivo, é o princípio da proteção. Princípio esse que norteia todo o direito do trabalho. E aí você já para e pensa, né? Proteção para quem? Proteção para o empregador? Não. Proteção para o empregado, que é a parte fraca dessa relação. A gente tem que lembrar que na relação de emprego existe um requisito essencial, primordial, que é a subordinação jurídica. O empregado é subordinado juridicamente pelo empregador. Ora, se o empregado é juridicamente subordinado pelo empregador, fica muito nítido para mim que eu tenho que ter um equilíbrio nesta relação. Então, vai entrar o Estado e vai trazer condições mínimas, direitos mínimos estampados para a seara laboral. Então, checklist. O que busca o princípio protetivo? Ele tem por finalidade estabelecer um equilíbrio que falta à relação de emprego, tendo em vista aí o requisito da subordinação jurídica. Observação mega importante, tem que falar. A reforma trabalhista acrescenta lá no parágrafo único do artigo 444 da nossa CLT
a figura do empregado hipersuficiente. Parou. Renzetti me ensinou. Renzetti, você falou no início de empregado hipossuficiente. Sim, isso é uma regra e a gente estudava só isso. Empregado é parte fraca da relação, empregado é parte hipossuficiente. Acabava aqui esse papo. Agora não mais. Agora, além do empregado hipossuficiente, nós temos a figura desse autoempregado, o empregado hipersuficiente. E o grande detalhe é, essa nomenclatura de empregado hipersuficiente não foi criada por nenhum autor, nenhum, não é doutrina. O próprio, nota isso, hein? O próprio relator da reforma trabalhista, o então deputado à época, Rogério Marinho, criou a figura do empregado hipersuficiente, esse autoempregado. E o que esse hipersuficiente pode fazer? Você vai ver comigo agora. Ele pode negociar diretamente com o empregador aquelas condições do artigo 611-A da CLT, do negociado prevalecer sobre o legislado, diretamente com o empregador dele, sem a participação do sindicato. Vamos lá. É o 444, parágrafo único da CLT. Olha o que ele fala. A livre estipulação que se refere ao caput deste artigo aplica-se hipótese prevista no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia e preponderância sobre os instrumentos coletivos. No caso de quem? Olha os requisitos. Empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto, o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Está aí, está aí. Então, quem é o empregado hipersuficiente? Aquele que tem diploma de nível superior. Isso basta? Não. Tem que ter diploma e receber um salário igual ou superior a 2 vezes o teto, o limite máximo do regime geral da Previdência Social. E aí, são as grandes críticas, né? Sem você entender que o empregado que tem um diploma de nível superior tem um conhecimento um pouco maior, pode até ser, tá? Tudo bem. Agora, falar que a remuneração elevada já torna ele esse hipersuficiente, isso não vai afastar a subordinação. Muito pelo contrário. Eu, particularmente, entendo que quem ganha esses altos salários, ele é mais subordinado ainda, porque ele sabe que sair dali, ele não consegue facilmente aquele mesmo salário. Então, veja, ao contrário, totalmente ao contrário dos demais trabalhadores que vão necessitar dos seus sindicatos para negociar as hipóteses da prevalência do negociado sobre o legislado, esses empregados hipersuficientes podem negociar individualmente com seus empregadores. Então, abra bem um olhão na prova em relação a isso. Bom, agora vamos de fato, então, bater um papo sobre esse princípio da proteção. O princípio da proteção vai se subdividir em 3. Princípio do indúbio pro mísero ou pro operário, princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Pode repetir para mim, Renzetti? Posso. A gente vai tratar sobre cada um. Princípio da proteção dividido em indúbio pro mísero ou pro operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. Vamos começar pelo princípio aí do indúbio pro mísero ou pro operário. Qual é a ideia desse princípio aqui? Se eu tiver uma norma que eu vou chamar de norma A, e ela comportar 2 ou mais interpretações, qual interpretação vai ser aplicada? A que seja melhor para o empregado, sem sombra de dúvida. Eu vou aplicar a melhor para o empregado. Então, se eu tenho lá um dispositivo que fixa, que traz 2 ou mais interpretações, pergunta, qual é melhor para o empregado? Não importa qual seja a norma. Não importa qual seja a norma. Primeira observação. Alguns doutrinadores destacam que o princípio, cuidado que você lê, do indúbio pro mísero ou pro operário, ele foi superado pelo princípio da norma mais favorável. Data máxima mega vênia, não concordo. Por quê? Inclusive é cobrado nas provas. Não acho que vê essa superação. O princípio protetivo continua, e eu levaria isso, se eu fosse você, subdividido em 3. Indúbio pro mísero ou pro operário, norma mais favorável e aí a condição mais benéfica. Então, essa é a primeira observação. Observação 2. O princípio da proteção se aplica à área processual? Não se aplica à área processual. Por quê? Porque lá no processo de trabalho, você vai ver isso depois, ou está vendo, as partes são equivalentes. As partes estão em pé de igualdade. Ok? Eu tenho idêntico prazo para recorrer. Eu tenho regras de ônus da prova. Então, lá não preciso desse equilíbrio. Bom, então essa é a ideia do princípio do indúbio pro mísero ou pro operário. O próximo princípio, cuidado com não é igual não,
é o da norma mais favorável. Agora não é comportar mais uma interpretação. Agora eu tenho uma norma que eu chamei de norma A e eu tenho uma norma que eu chamei de norma B. Pode ser uma convenção coletiva, uma Constituição, a CLT, não importa. Ambas as normas tratam sobre o tema horas extras. A norma A fixa um adicional de horas extras. A norma A é a Constituição Federal, tá? De 50%. A norma B é um regulamento empresarial que fixa um adicional de 70%. Qual que eu vou aplicar? A Constituição Federal ou regulamento interno? Muitos aí pensaram, Renzetti, claro que Constituição Federal, tá pensando o quê? Tá pensando que eu não conheço lá a pirâmide de Kelsen, a pirâmide kelsiana? A Constituição está no topo. Verdade, está certíssimo isso. Mas para o direito do trabalho, hoje quase que via de regra quase máxima, eu não vou aplicar essa tese. Eu vou sempre aplicar a norma mais favorável ao empregado, independentemente da sua posição hierárquica. Então, aplico a norma mais favorável, independentemente da condição hierárquica, tá? Da ideia da hierarquia aí. Olha essa súmula comigo aqui, súmula 202. Existindo ao mesmo tempo gratificação de tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem o direito de receber exclusivamente a que lhe seja, de novo, mais benéfica. Qual é melhor? É isso que eu vou ver. Qual é mais benéfica? Tá? Essa é a ideia aqui. Observação mega importante para dormir sossegado hoje. O princípio da norma mais favorável ao trabalhador, ele é um princípio absoluto? Não, ele não é um princípio absoluto. Por quê? Porque ele não poderá ser aplicado quando existirem normas de ordem pública ou normas de caráter proibitivo para quem prefere. Exemplo, prazo prescricional. Prescrição é norma de ordem pública, está previsto na lei. Imagina um regulamento empresarial que fala que a prescrição para você ajuizar a reclamação trabalhista vai ser no período de 1 ano, reduzindo, né? Ou então favorecendo, contados do término, contados da extinção, o empregado tem um prazo de 3 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Para! O artigo 7º, 29 da Constituição Federal e o artigo 11 da CLT fala que o prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho, não 3 anos. Então, vamos aplicar os 3 anos que é mais favorável? Não. Por quê? Porque é norma de ordem pública, é norma de caráter proibitivo, e nesse caso eu não posso aplicar a ideia, a essência aqui da norma mais favorável. Tá? Atentem-se bem a isso. Segunda observação, também que eu tenho que dormir sossegado. A aplicação deste princípio aqui continua sendo uma regra no direito do trabalho, é fato. Contudo, porém, entretanto, todavia, a reforma trabalhista altera a redação do artigo 620 da CLT e passa a prever que o acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva. Repito. O acordo coletivo sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva. Se é sempre, é mesmo que desfavorável. Não adianta, né? Essa é a tese aí do nosso legislador reformista. Olha lá. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre os estipulados em convenção coletiva. Então, criou-se uma hierarquia. O acordo coletivo de trabalho está aqui e a convenção coletiva de trabalho está aqui. Criou-se uma hierarquia que ela não existia antes da reforma. Tá? Mas continua sendo, repetindo aí para ficar bem forte mesmo, esse princípio como regra. Bom, ainda no princípio protetivo, agora o princípio da condição mais benéfica. O que fala o princípio da condição mais benéfica? Vamos imaginar lá como está aí na nossa foto o regulamento empresarial, o regulamento interno, que fixa uma cláusula que permite para os empregados da minha empresa receberem lá o 14º salário. O 13º salário, ele tem que estar previsto em algum lugar aí no regulamento? Não. Por quê? Porque já é a proteção mínima. São direitos mínimos estampados. A legislação já assegurou o 13º salário. Então, eu vou negociar se tem ou se não tem 13º salário na empresa? Isso não se negocia. Isso não negocia. Agora, o 14º, sim, é um plus. Está lá no regulamento empresarial. Então, obviamente, a pergunta é, poderia esse empregador, de forma unilateral, sair tirando o 14º salário? Não.
Porque a alteração contratual não é regra, é exceção. E se ele alterar aqui, ele acarreta prejuízo ao empregado. Olha aqui, ó, nós temos o artigo 468 da CLT que diz isso. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente, a palavrinha do mal para o direito do trabalho está aqui, prejuízo ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ora, se o regulamento interno fixa o 14º salário, poderia o empregador, por seu bel prazer, chegar retirando? Não, porque alterar não é regra e, mesmo assim, se tiver que alterar, em algumas situações, deve ser de forma bilateral, por mútuo consentimento. Mas, mesmo que por mútuo consentimento, essa alteração não pode acarretar nem direta ou indiretamente prejuízo ao empregado. Então, Renzetti, deixa eu ver se eu entendi. O regulamento empresarial que eu recebi fixa lá o 14º salário. Ok? Ok. Não pode o empregador chegar e tirar o 14º salário? Nunca? Jamais? Te conto tudo isso e muito mais no nosso próximo bloco. Te espero, vem comigo num clique de mouse. Até já! Muito bem, ainda falando dos princípios do direito do trabalho, clássicos, né? Terminei o bloco bombando aí, hein? O regulamento empresarial fixa o 14º salário. Pode o empregador retirar? Cuidado! Ele pode retirar para os novos empregados. O seu não. Aquela condição já está estampada, inserida no seu contrato de trabalho. Para os novos empregados, para os novos contratados, aí sim já pode vir o novo regulamento, digamos assim, alterado, sem o 14º salário. Tá? Isso está na súmula 51, no item 1 do TST. Confere comigo. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Traduzindo, só para os novos empregados, só para os novos contratos. Você não. Já tem aquela condição estampada no seu contrato de trabalho, ela permanece. Pessoal, lembrem-se, a gente está aqui falando, a gente está se referindo à relação individual entre empregado e empregador. Tudo bem? É bem diferente. É até bom que você lembre sempre, né, que a reforma trabalhista ela passou a valorizar o negociado sobre o legislado e, de acordo com o artigo 611-A da CLT, lá no inciso 6, anota aí, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho prevalecem sobre a legislação quando dispuserem sobre o regulamento empresarial. O que eu estou falando aqui é aquela relação lá, dia a dia, corriqueira, individual, entre empregado e empregador, que ele quer chegar já de qualquer forma, alterando o contrato, e isso não pode. Destaca-se também que o princípio da condição mais benéfica, ele não tem aplicabilidade, para ficar bonitinho, no âmbito do direito coletivo, uma vez que as conquistas trabalhistas formalizadas por instrumentos coletivos, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, têm prazo, podem vigorar no prazo máximo de 2 anos. Já que não, já é condição que está estampada no meu contrato. Ok? Próximo princípio, o princípio da imperatividade. O princípio da imperatividade também pode ser chamado, cuidado em prova, com as nomenclaturas que eles alteram muito, em princípio da indisponibilidade. Então, puxa uma setinha aí na imperatividade e coloca igual ao princípio da indisponibilidade. Pois bem, no direito do trabalho prevalecem as regras cogentes, as regras obrigatórias, o que vai restringir, naturalmente, a autonomia das partes em modificar as cláusulas contratuais. Exemplo, podem as partes, num contrato de trabalho, estabelecerem, alterarem prazos prescricionais? Não pode. É norma de ordem pública, cogente. Natureza de pagamento de horas extras, ou aqui na empresa, pagar horas extras passa a ter natureza indenizatória e não salarial. Isso não pode, está estipulado já. Então, por isso que a gente tem uma imperatividade das regras, das normas trabalhistas, que elas são cogentes, são obrigatórias, via de regra quase que máxima. Agora, é claro, esse princípio da imperatividade, ele foi flexibilizado com a nossa reforma trabalhista. Com ela, as condições previstas na Convenção Coletiva de Trabalho, no Acordo Coletivo de Trabalho, passam a prevalecer sobre a lei. Por isso tem uma flexibilização muito grande aqui. Então, em algumas situações, é nítido isso, podem as partes dispor sobre as matérias elencadas no artigo
611A, que é aquele artigo boca de prova, né, que a gente já sabe. Próximo princípio é o princípio da irrenunciabilidade. Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Esse é fácil. Imagina um cenário aí que você é empregado, está 5 anos desempregado, não consegue nada, buscando e só porta na cara, só não. Vamos ver, vamos pensar, só tem isso. E hoje, finalmente, você consegue fazer uma entrevista de emprego e você é admitido. E aí o recrutador já fala assim, olha, a vaga é sua, só tem uma situação. Você tem que assinar aqui que você abre mão de férias e de 13º salário. O que esse empregado faz, gente? Ele aceita. Ele está 5 anos desempregado, situação de fome em casa. Ele aceita. Então, para e pensa. Se o legislador permitisse essas brechas, salvo se o empregado assinar, salvo se o empregado aceitar, a gente hoje ia ter praticamente todo o trabalho muito análogo à situação de escravo. Então, independente de ele assinar ou não, isso não tem validade. Por quê? Porque empregado não renuncia a direitos trabalhistas. Repito. Empregado não renuncia a direitos trabalhistas. O princípio aplicável é o princípio da irrenunciabilidade. Agora, é claro, é um princípio também que não é absoluto, que comporta exceções. Como, por exemplo, eu hoje estou na empresa vivenciando o regulamento empresarial A, que foi o que eu aderi, e amanhã o empregador modifica, altera o regulamento empresarial e cria o regulamento empresarial B. Nós já vimos que pela súmula 51, item 1 do TST, que as modificações, que as alterações só podem atingir os novos empregados, os novos contratados. Show! Mas eu quero aderir, o empregado, observei, vi que é interessante, lá tem PL, coisas a mais, ao regulamento empresarial B, o 2. Se o empregado quiser ir para o regulamento empresarial B ou 2, não importa, aí é uma opção dele, e nesse caso, diz o próprio TST, ele está renunciando, renúncia como exceção, às condições previstas e estipuladas no primeiro regulamento empresarial. Na mesma súmula, só que agora no item 2. Olha lá. A súmula 51, item 2. Havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema de outro. Então, o empregado está renunciando às condições do regulamento anterior. Ok? Tranquilo? Mais uma súmula que fala que renúncia não é regra é a súmula 276. O direito ao aviso prévio é irrenunciável, olha a regra aqui, pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido no novo emprego. Então, o empregado renuncia ao aviso prévio? Não, o empregado não renuncia ao aviso prévio. Contudo, porém, entretanto, entende o TST que se ele não cumprir totalmente o prazo do aviso prévio, por quê? Arrumou um emprego nesse meio, tem que começar no dia seguinte, aí sim ele está renunciando ao período final do aviso prévio, o que implica, obviamente, que o empregador desconte o período em que não vai existir essa prestação de serviços. Tá bom? Tranquilo? Próximo princípio, altamente cobrado nas provas, esse é o queridinho das bancas, que é o princípio da primazia da realidade, chamado por alguns autores aí de princípio do contrato realidade. Eu não concordo. Não é contrato realidade, aqui é primazia da realidade. Bom, esse princípio está estampado no artigo 9º da CLT, que diz que serão nulo de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Para que você entenda esse dispositivo, tem que saber primeiro o que é o princípio da primazia da realidade. Ora, a verdade real, a verdade dos fatos, sempre prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Repito, a verdade real, a verdade dos fatos, a verdade fática, sempre prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Então, veja, se na minha CTPS consta o meu salário como R$2.000 e eu recebo todo dia 20 em dinheiro, no envelope pardo, mais R$1.000 debaixo da mesa, por fora pelo empregado, o meu salário não é de R$2.000, e sim R$3.000, porque tem uns 1.000 por fora. A verdade real, a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Tudo bem? Não é que a forma não tenha validade. Tem, claro que tem, mas não é absoluta. E aí, claro,
Se eu estou te pagando 1.000 por fora, eu estou fazendo o quê? Impedindo, desvirtuando, fraudando os preceitos contidos na CLT. Aí sim foi a redação do artigo 9º, ok? Lembrem-se também que o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, que traz aí o que é o tempo à disposição do empregador e traz umas situações aqui excepcionais. Então, se você ficar na empresa para exercer atividade particular, buscar proteção pessoal porque está tendo uma chuva, más condições climáticas aí, né? Ou buscar proteção porque vai esperar o colega sair, não importa. Não é tempo à disposição do empregador, você não está trabalhando. A exceção é que se você está lá esperando a chuva passar para ir embora, o empregador passa, aproveita que você está aí, faz um relatório para mim para amanhã, para adiantar, aí você vai aplicar a primazia da realidade. É diferente. Então, hoje, ainda mais pós-reforma trabalhista, vai ser muito aplicado esse princípio. Da mesma forma, quando a gente tem lá o artigo 442b, que diz que a contratação do autônomo cumprida por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Ok, autônomo não é empregado. Autônomo é relação de trabalho diversa relação de emprego. Perfeito. Agora, não basta que você chame só o Joãozinho de autônomo. Se Joãozinho preenche os requisitos da relação de emprego, como a subordinação, a habitualidade, a onerosidade e a pessoalidade, ele é empregado, ele não é autônomo. Então, você está mascarando também uma nomenclatura, chamando de autônomo, mas, na verdade, é empregado, de novo, princípio da primazia da realidade. Perfeito? Cuidado com esse princípio, que ele é muito cobrado. Próximo princípio, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. A gente meio que já começou a falar sobre ele. No direito do trabalho, é vedada qualquer alteração que cause prejuízo contratual ao empregado. É uma regra. A regra não é alterar. E se for alterar, não pode ter prejuízo. De novo, para fixar, repetição. Você já sabe disso, repetir é muito bom. Repetição é a especialidade da casa do RR aqui. Então, olha o 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita alteração, não é regra, é só porque é exceção das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, bilateral. E ainda assim, desde que não resultem, direto ou indiretamente, a palavra do mal para o direito do trabalho, prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Tudo bem? Vale você observar aqui, é a hora de você respirar e ficar bem atento, que durante o primeiro semestre do ano de 2020, foram editadas algumas medidas provisórias, você deve ter observado isso, que versaram sobre medidas excepcionais de combate à pandemia ocasionada aí pelo novo coronavírus. Tá? A gente sabe disso. Muito bem. A MP 936 de 2020, convertida hoje pela Lei 14.020, também do ano de 2020, ela passou a prever a possibilidade de redução de salário e jornada, bem como, de uma medida mais grave, aí, da suspensão temporária dos contratos de trabalho por acordo individual entre empregado e empregador. Essas medidas impactaram diretamente o princípio, sem sombra de dúvida, impactou muito a ideia do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, pois com ela é permitida uma alteração monetária do contrato de trabalho com uma redução de direitos trabalhistas, né? Jornada e salário por acordo escrito entre as partes. Então, a gente teve aqui um certo impacto com essas situações que, repito, são medidas excepcionais para o princípio em análise. Próximo princípio, princípio da continuidade. O princípio da continuidade reforça a ideia que o contrato por prazo indeterminado é uma regra. Eu sei quando começa, mas não sei quando finda. Isso quer dizer que o contrato a termo, o contrato por prazo determinado, é uma medida excepcional. Então, na dúvida, se o contrato foi celebrado por prazo determinado ou por prazo indeterminado, prevalece a regra. O contrato foi celebrado por prazo indeterminado. Ok? Súmula, na telinha aí, 212 do TST, que diz assim: o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Você tem dúvidas que é muito mais amplo o empregado ser dispensado do que pedir demissão? Sem dúvida. Então, se o empregado pedir demissão, é ônus do empregador provar que ele pediu demissão. Porque o princípio da continuidade é uma regra. Via de regra, o empregado não pede demissão. Muito pelo contrário, ele quer ascensão na empresa. A nossa reforma prevê
ou de uma nova hipótese de contratação, que é a prestação de trabalho intermitente. A prestação de serviços de trabalho intermitente, ela pode ocorrer com subordinação, mas não é contínua, tá? Não tem essa continuidade. Você tem uma alternância de períodos de prestação de serviços, de atividade, conjugados aí com períodos de inatividade. Essa nova modalidade contratual ela flexibiliza o princípio da continuidade, sem dúvida, porque apesar de haver aí um termo, de não haver, perdão, um termo final para esse contrato, o contrato é marcado por períodos de inatividade. Se é inatividade, não há nesse período remuneração, não há nesse período contagem por tempo de serviço. Tudo bem? Ponto, chave, ponto muito, mega importante. Ok, pessoal? Então, beleza. Princípios, foi para a conta, vimos os princípios básicos inerentes aqui à seara laboral. Dúvidas? Pode mandar, conta comigo para o que você precisar. Bons estudos, sempre avante. Não esquece do nosso lema, é claro. Qual é? Fala daí que eu falo daqui. Trabalho não dá trabalho. Tchau. Muito bem, é hora do checklist, do checkmate, hora de fazer questões de provas anteriores envolvendo o tema dos princípios do direito do trabalho. Vamos lá, que a gente revisa e bate um super papo sobre essa temática. Olha lá na telinha. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, editou a súmula de jurisprudência de número 212, segundo o qual é ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviços e o despedimento é do empregador, pois determinado princípio de direito do trabalho constitui presunção favorável ao empregado. O referido princípio é o da... Você fala isso na parte teórica, Renzetti. Indisponibilidade dos direitos? Estranho. Continuidade da relação de emprego? Bonito. Flexibilização de normas trabalhistas? Flexibilizar é princípio? Intangibilidade salarial? Não me parece que falou em salário, não. Primazia da realidade? A verdade e a verdade dos fatos? Não está muito aí, não. Agora, continuidade, sim. Notem. Se foi negada a prestação de serviço de despedimento e a continuidade é uma regra, não é regra empregado pedir demissão. Não é. Se o empregado pede demissão, é ônus do empregador provar que ele pediu demissão. Cadê? Você não pagou as verbas? Prova aí pra gente. Então, se há dúvida, prevalece a regra, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Lembra? Contrato por prazo indeterminado é uma regra. Contrato por prazo determinado é uma exceção. Tudo isso chama bastante nossa atenção aqui. Beleza? Gabarito confirmadíssimo, então aí, letra B de bola. Próxima questão. O princípio que faz prevalecer a restrição à autonomia da vontade no contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das partes, no ajuste das condições contratuais, é especificamente o princípio da condição mais benéfica, da imperatividade das normas trabalhistas, primazia da realidade sobre a forma, continuidade da relação de emprego, do indúbio pro operário. Obviamente, se eu entendi a questão, eu tenho aqui uma restrição à autonomia, que é uma regra. E essa restrição eu tenho por normas imperativas. Se eu tenho normas imperativas, normas de ordem pública, a gente pode negociar essas normas? Não, ó, trabalha para mim, porque aqui é o seguinte, se você quiser, até viagem no meu exemplo, mas para ficar fácil, se você quiser depois que você daqui ajuizar uma reclamação trabalhista, saiba que aqui você tem um prazo de 4 anos contados do término da extinção do contrato de trabalho para ajuizar a ação. Não tem validade nenhuma isso, porque prescrição é matéria de ordem pública, é norma imperativa. O artigo 7º, 29 da Constituição Federal, bem como o artigo 11 da CLT, prevêem o prazo prescricional de 2 anos para você ajuizar a reclamação trabalhista contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho. Então, foca bem o olhão, abre bem o olhão nessas interpretações que às vezes você não sabe nem qual é o princípio, que não vai ser o seu caso, mas que salva bastante. Próxima questão, está lá. No estudo da Teoria Geral do Direito do Trabalho, é correto afirmar que, na hipótese de um instrumento coletivo de trabalho,
dispor sobre norma prevista na CLT, porém, em determinação de multa com valor superior. Em caso de infração, é de se aplicar aquela norma em detrimento desta, com fundamento no princípio da primazia da realidade, boa-fé contratual objetiva, intangibilidade contratual objetiva, aplicação da norma mais favorável e leal contra a prestação. Ora, se é superior a uma multa superior a outra, sem dúvida mesmo, é a aplicação da norma mais favorável. Óbvio, né? Pensa, se o empregador cometer a atitude A, multa de R$1. Um exemplo, tá? Mas nós temos lá um instrumento normativo, por exemplo, né? Uma norma que está dispondo sobre uma multa de R$10. Vou aplicar de 1 ou aplicar de 10? Vou aplicar de 10, claro. Por quê? Porque a de 10 é mais favorável ao empregado. Então, nesse estudo aqui, se eu tenho uma norma superior a que é aplicada, vou aplicar sempre melhor. Ponto. Acabou, não se discute. Você está vendo como? Volta aqui, por favor. A primazia aparece muito nas provas, né? Esse princípio é importante, até para tentar te pegar, tentar te confundir. Agora aqui, sem dúvida, é aplicar a norma mais favorável. Interpretação também, né? Próximo aí. A relação objetiva evidenciada pelos fatos. Já marquei fatos. Define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ou seja, em matéria trabalhista, importa o que ocorre na prática mais do que as partes pactuaram de forma mais ou menos expressa, ou seja, ou que se insere em documentos, fatos versus documentos, formulários, instrumentos de contrato. Tal enunciado corresponde ao princípio específico do direito do trabalho chamado o quê? Vamos ver as opções aqui. Letra A, condição mais benéfica. Letra B, primazia da realidade. Letra C, intangibilidade contratual lesiva. Letra D, busca do pleno emprego. E letra E, continuidade da relação de emprego. Ora, o que você marcou lá? Que os fatos prevalecem sobre documentos, formulários. E aí? E aí você vai lembrar da minha voz gritando no seu ouvido na hora da prova. Gritando o quê? A verdade real. A verdade dos fatos prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. A verdade real, a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Obviamente, estamos diante do princípio da primazia da realidade. Olha lá o gabaritão, primazia da realidade, gabarito, letra B de bola, primazia da realidade. Ok? Princípio que não cai, despenca de paraquedas na tua prova. Vamos para a nossa próxima questão. Comigo. A doutrina clássica conceitua os princípios como sendo proposições que se colocam na base de uma ciência, informando. Nesse contexto, é incorreto. Parou? Renzetti me ensinou. Estou numa prova, dia tenso, o cara atrás comendo biscoito polvilho, a outra menina do lado batendo na caneta assim, né? Isso está me incomodando, me perturbando, é o calor da sala ou o frio da sala. Cuidado, cuidado. Você não cai em casca de banana. Viu uma questão dessa? Você agora vai buscar a incorreta. Então, faz sempre esse grifo. Envolve o que for. Chama atenção. Porque senão, se a letra A estiver correta, você já marca a letra A, já vai para o cartão resposta, já comemora para ir para outra. E você perdeu uma questão. Porque você vai buscar a errada e não mais a correta. Tem que ter sagacidade, controle físico-emocional para fazer prova. Você está buscando a incorreta. Então, é incorreto afirmar que o direito do trabalho adota como regra o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Adota ou não adota? Adota. Então, não é essa. Que era incorreto. Imperatividade das normas trabalhistas? Adota. Integridade salarial? Adota. Disponibilidade dos direitos trabalhistas e continuidade da relação de emprego. Continuidade não tem dúvida. Gabarito ficou muito fácil, até não sabendo. É a letra D. Disponibilidade? Claro que não. Os direitos trabalhistas são disponíveis ou os direitos trabalhistas são indisponíveis? Indisponíveis. Então, o princípio-chave, o princípio-regra aqui é o princípio da indisponibilidade, não é da disponibilidade. Posso dispor de férias? Não. Posso dispor de 13º? Não.
Só não confunde isso com a sistemática do direito coletivo do trabalho, que aquela essência do negociado prevalecer sobre o legislado em algumas situações é possível. Agora, esse próprio negociado prevalecendo sobre o legislado previsto no artigo 611-A da CLT tem freio, né? Eu digo assim, o 611-A ele tem cartão vermelho em algumas situações. Que situações? Quando o 611-B fala que não pode ser negociado sobre o legislado ou pelo próprio texto constitucional. Então, é possível sim, mas com freios. Tudo bem? Então, cuidado. Aqui não. Aqui é âmbito individual. Aqui é empregador chegando para o empregado. Vamos negociar isso, vamos reduzir isso. Isso não dá. Show? Fechado? Próxima questão. Agora, certo ou errado aí. No direito do trabalho, aplica-se o princípio da norma mais favorável, que autoriza o intérprete a aplicar a norma mais benéfica ao trabalhador, ainda que essa norma esteja em posição hierárquica inferior no sistema jurídico. Certo ou errado? Ora, ele está pedindo regra, né? A gente fez claramente. Então, se ele está pedindo regras, você pode marcar sem medo de ser feliz como certo. Está absolutamente certo. Por quê? Repetindo, o que ele quer aqui é a regra. Ele não está pedindo exceção. É regra, gente. Então, tá certo. Tá certo. Então, vai sem aplicar a mais benéfica. O que eu tenho que lembrar é o seguinte, que hoje a reforma trabalhista acabou flexibilizando isso. E lembrar do artigo 620 da CLT. Se eu estiver falando de instrumentos coletivos, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, aí é diferente. Aí o acordo coletivo de trabalho sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva. E quando falo sempre, eu quero dizer o seguinte, mesmo que desfavorável, é isso aí, mesmo que desfavorável, o acordo vai prevalecer. Aí fica assim, né? Ó, acordo coletivo de trabalho no topo e logo em seguida a convenção coletiva de trabalho. Deixa eu colocar o artigo, depois você dá uma lida sem compromisso. Aliás, com todo compromisso, né? Essa é a ideia. Era assim? Não, não era assim. Era muito simples. Era só eu pegar o que é melhor, a norma X ou a norma X. Então, aplica ela. Aplica ela. Sempre foi assim. Tanto que a Constituição fala isso, o regulamento fala isso. A pirâmide de Kelsen fala que a Constituição está no topo. Para o direito do trabalho, não existe relevância em falar nisso. E sim olhar para o que é melhor para o empregado. Mas agora a reforma vem e mitiga essa ideia, acaba trazendo uma hierarquia, sim, ela trouxe, e aí isso complica bastante nós, operadores do direito, né, que não vivenciávamos essa situação, e agora a gente passa a ter uma clara e nítida hierarquia. Cuidado, tá? Volta aqui na questão, por favor. É uma questão do CESP, e o CESP gosta muito de tratar isso. E muita gente aqui podia pensar, é errado porque eu lembrei do artigo 620. Tá bom, só que o examinador não trouxe essa hipótese na questão. Você não pode criar, você não pode inventar dados. O que ele falou aqui foi como regra quase que geral. Se é como uma regra quase que geral, é o que precisa ser aplicado. Então, esse cuidado, esse detalhe, gente, ele é muito importante. Por isso, ó, é a dica bola de ouro. Você tem que ler a questão com muita calma, muita cautela e usar uma caneta para marcar as palavras-chave, as palavras aí do bem. Você tem que saber o que de fato o examinador quer naquela questão. Não fica querendo dar, mas e se, mas e por acaso, isso aqui está escamoteado. Não, não está. A questão ali é 880. Ainda mais uma questão dessa, certo ou errado, é apertar o botão, veja o botão vermelho. Sabe que não tem outro papo, é isso. E aí só a prática, só o treino vai te dar essa sagacidade, essa malícia para você resolver as questões. Sei o conteúdo, mas não sei fazer prova, aí você acaba tendo um problema, né? Então tem que também treinar as provas. Fechado? Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à sua inteira disposição, manda para a gente dúvidas diretas, pontuais. E não esquece nunca, nunca, nunca. Trabalho não dá trabalho. Tchau!